Durante séculos, uma tensão silenciosa percorreu as tradições religiosas como uma linha quase invisível, mas profundamente presente. Ela se esconde nos sermões mais sutis, nos debates entre estudiosos, nas perguntas que os fiéis fazem em voz baixa, como se não quisessem incomodar os alicerces da fé. Há quem pense que tudo está resolvido, que a resposta já foi dada há muito tempo, mas a verdade é que essa questão nunca foi totalmente abandonada. Ela ressurge com força em cada geração. A pergunta é simples, mas sua resposta tem implicações que atravessam a forma como vivemos, adoramos e compreendemos a salvação. Afinal, o que Jesus fez com a lei de Moisés? Essa é a pergunta que inquieta porque desafia ideias estabelecidas. Muitos acreditam que ele a anulou completamente. Outros, que ele a reforçou com ainda mais rigor. E há ainda os que vivem em uma espécie de limbo, sem saber ao certo se devem seguir normas antigas, se estão livres delas, ou se há algo mais profundo por trás de tudo isso. O curioso é que a resposta não está escondida. Está registrada nos próprios evangelhos, nas palavras que Jesus pronunciou com clareza e que, mesmo assim, têm sido constantemente mal interpretadas, distorcidas ou ignoradas. Em um dos momentos mais marcantes de sua vida pública, diante de uma multidão atenta, ele declarou com firmeza que não havia vindo para revogar a lei ou os profetas. Disse que sua missão era cumprir. Mas o que significa cumprir? A maioria das pessoas associa essa palavra ao fim, ao encerramento de um ciclo. Outros entendem como um cumprimento profético, como se ele estivesse apenas encerrando uma etapa histórica. O problema é que essa compreensão superficial limita não apenas o entendimento da mensagem de Cristo, mas também o modo como os cristãos vivem sua fé no presente. Por trás dessa afirmação está uma chave que abre o sentido completo do Evangelho. Não se trata de revogar o que foi estabelecido no Sinai, nem de continuar reproduzindo rituais antigos sem compreender seu propósito. É algo muito mais radical. Jesus não veio para destruir um sistema. Ele veio para revelar o seu verdadeiro propósito. Para muitos, isso é difícil de aceitar, especialmente em um mundo que oscila entre o rigor da tradição e o abandono completo da verdade espiritual. Uns se refugiam no peso da letra, transformando mandamentos em correntes. Outros preferem a liberdade sem limites, como se a graça fosse uma permissão para ignorar a santidade. Mas existe um caminho mais elevado, um caminho onde a obediência não é um fardo, mas uma resposta natural ao amor. Um caminho onde a lei não é abolida, mas escrita no íntimo do coração. Esse caminho exige maturidade, discernimento e disposição para escutar aquilo que talvez nunca tenha sido ensinado com clareza. Ele está revelado nas Escrituras, mas muitas vezes é ocultado por tradições humanas, por conveniências teológicas ou pela resistência natural que temos ao confronto com a verdade. É importante entender que essa não é uma discussão marginal. Ela toca o centro da mensagem cristã. A maneira como entendemos a relação entre Jesus e a lei determina como enxergamos o pecado, a justiça, a graça, a santificação e a própria cruz. O Evangelho não é uma filosofia de vida ou uma moral elevada. É um pacto de sangue que transforma completamente a condição humana. E dentro desse pacto, compreender o que permanece e o que foi cumprido é essencial para viver uma fé autêntica, livre de confusão e de extremos perigosos. A própria história da Igreja mostra como essa tensão provocou divisões, heresias e reformulações profundas. Nos primeiros séculos, muitos grupos tentaram reintroduzir práticas judaicas no seio da comunidade cristã. Em contraposição, outros rejeitaram completamente o Antigo Testamento, como se fosse irrelevante. Ao longo dos tempos, essa oscilação entre extremos gerou confusão, e até hoje, muitos cristãos vivem sem clareza sobre o que de fato é exigido pela fé em Cristo. Essa confusão não é apenas teológica, ela impacta decisões práticas. Como viver de maneira santa sem cair no legalismo? Como honrar os princípios da Escritura sem ser refém de uma religiosidade mecânica? Como viver na liberdade do espírito sem cair na permissividade?
Essas são perguntas que não podem ser ignoradas, porque a resposta não é apenas uma questão de doutrina. Ela define o tipo de discípulo que cada um será. Em muitas comunidades, o tema é evitado. Parece mais seguro pregar sobre bênçãos, promessas ou princípios de vida. Mas há momentos em que é preciso voltar às fundações, não para destruir o que foi construído, mas para verificar se os alicerces ainda estão firmes. Esta é uma dessas ocasiões. Falar sobre a lei de Moisés e sua relação com Jesus não é abrir uma discussão abstrata. É buscar a verdade sobre quem somos, sobre o que Deus espera de nós e sobre como devemos caminhar neste tempo. Há uma diferença entre viver sob um código e viver sob uma aliança. Entre seguir regras por medo e viver em obediência por convicção. Jesus não veio fundar uma nova religião. Ele veio estabelecer um novo pacto, baseado em promessas superiores e em uma transformação interior que a antiga lei não podia produzir por si mesma. É esse pacto que precisa ser compreendido, experimentado e ensinado com fidelidade. As Escrituras não deixam margem para dúvidas quanto à santidade de Deus, nem quanto à sua justiça. O problema não era a lei. O problema era o coração humano, incapaz de obedecer por conta própria. Por isso, a obra de Cristo não consistiu em oferecer um atalho, mas em abrir um novo e vivo caminho, onde a obediência surge como fruto do amor, e não como uma exigência para conquistar aceitação. Isso muda tudo. Muda a forma como olhamos para os mandamentos. Muda a forma como encaramos a santidade. Muda a forma como nos relacionamos com Deus. É nesse ponto que muitos tropeçam, porque desejam uma fé que não cobre nada, mas que prometa tudo. Uma espiritualidade leve, rápida e confortável. No entanto, o Evangelho convida à cruz, e não apenas ao alívio. Convida à entrega, e não apenas ao consolo. Compreender a relação entre Jesus e a lei não é tarefa teórica. É uma jornada espiritual que exige mente aberta, coração disposto e humildade para reconhecer que talvez tenhamos aprendido muitas coisas de maneira equivocada. Essa é uma jornada que começa agora. Não como quem entra em um debate, mas como quem busca luz. Não com pressa, mas com profundidade. Porque só quando entendemos o que Jesus realmente fez com a lei, podemos entender o que Ele espera de nós hoje. A compreensão da lei que foi dada por Deus ao povo de Israel não começa com uma lista de mandamentos gravados em pedra, mas com uma história. Uma história de libertação, de aliança e de propósito. Para entender a profundidade do que Jesus declarou a respeito da lei, é indispensável olhar para trás, para o momento em que essa lei foi entregue, e perceber qual era seu papel original na caminhada do povo que foi chamado para ser luz entre as nações. Tudo começou em um contexto de opressão. O povo hebreu havia vivido por aproximadamente 400 anos sob domínio egípcio. Não apenas como estrangeiros, mas como escravos. Quando finalmente foram libertos sob a liderança de Moisés, por volta do século 15º a.C., Deus não apenas os tirou de uma terra de cativeiro. Ele iniciou com eles um processo de formação de identidade, revelando quem ele era e quem eles deveriam ser. Foi nesse contexto que a lei foi dada, não como peso, mas como expressão do caráter divino. No Monte Sinai, envolto em nuvens, trovões e fogo, o Senhor estabeleceu uma aliança solene com o povo. Não se tratava de um contrato político ou de normas sociais genéricas. Era a revelação direta do que significa viver segundo a vontade de um Deus santo. A lei foi dada em 3 dimensões distintas, cada uma com um propósito específico e com papel bem definido dentro daquela aliança: a moral, a cerimonial e a civil. A primeira delas, a lei moral, foi expressa principalmente nas tábuas dos 10 mandamentos, mas também em outras instruções éticas distribuídas ao longo dos livros do Pentateuco. Seu foco era revelar os princípios eternos do caráter de Deus. Essa lei exigia que o povo amasse a Deus acima de todas as coisas, honrasse pai e mãe, rejeitasse a mentira, o assassinato, o adultério e a cobiça. Não eram normas arbitrárias, mas o reflexo de uma justiça absoluta.
Mais do que impor limites ao comportamento, essa lei mostrava o ideal de uma vida em harmonia com o Criador e com o próximo. A segunda dimensão era a lei cerimonial. Ela compreendia as instruções para o culto, os rituais de purificação, os sacrifícios, as festas anuais e as funções sacerdotais. Tudo isso não existia apenas como tradição ou prática religiosa exterior. Cada detalhe tinha um significado profundo. Os sacrifícios apontavam para a gravidade do pecado e para a necessidade de expiação por meio do derramamento de sangue. As festas, como a Páscoa, Pentecostes e o Dia da Expiação, marcavam momentos em que o povo era lembrado da intervenção de Deus em sua história. O tabernáculo, por sua vez, era símbolo da presença divina no meio do povo. O sacerdote intercedia em favor dos pecadores. Era um sistema visual e ritual que preparava o coração da nação para algo maior que viria. A terceira parte era a lei civil, que estabelecia o funcionamento da vida nacional de Israel. Ela tratava de questões como justiça social, regras de herança, restituições, penalidades e ordenamentos para o convívio em comunidade. Como Israel era uma teocracia, uma nação cujo governo era diretamente orientado por Deus, essa legislação funcionava como o arcabouço jurídico que regia todas as dimensões da vida pública. Tratava-se de um código completo, necessário para que um povo recém-liberto, sem tradição política própria, pudesse se organizar com base em justiça, equidade e respeito mútuo. É essencial destacar que, para os judeus daquela época, a lei era um privilégio, não um fardo. O Salmo 19 declara que os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro e mais doces do que o mel. Eles eram vistos como expressão do cuidado e da sabedoria de Deus. Não havia separação entre religião e vida cotidiana. Tudo estava conectado ao relacionamento com o Criador. Com o tempo, porém, especialmente no período pós-exílio, entre os séculos VI e IV a.C., parte dessa visão começou a se transformar. O temor de cair novamente em desobediência levou muitos mestres da lei a criar interpretações cada vez mais detalhadas, ampliando os mandamentos originais com regras e aplicações extras. Nasceu assim uma tradição oral extensa, que mais tarde seria registrada em escritos como o Talmud. Com isso, o foco deixou de ser o propósito do mandamento e passou a ser o seu cumprimento literal, o que acabou obscurecendo o espírito da lei. É nesse cenário que, séculos depois, Jesus entra em cena. Ele encontra um povo que conhecia os textos sagrados, mas havia perdido a conexão com o seu sentido original. A lei, que tinha sido dada para conduzir a vida, era agora usada para condenar, para controlar, para separar. O que deveria gerar temor reverente e desejo de santidade se tornava uma forma de orgulho religioso e opressão espiritual. A partir dessa realidade, fica claro que a lei não foi criada como um sistema rígido de obrigações vazias. Ela era uma ponte, um meio pelo qual Deus conduzia o povo ao conhecimento de sua santidade. A dimensão moral expressava o caráter eterno de Deus. A cerimonial apontava para uma necessidade de redenção ainda não plenamente revelada. E a civil organizava uma nação para viver de forma justa, sob a direção divina. Nada disso foi imposto sem propósito. Era uma preparação, um caminho pedagógico que mostrava tanto o ideal quanto a incapacidade humana de alcançá-lo por esforço próprio. É por isso que, ao longo dos séculos, os profetas denunciaram não a lei em si, mas a dureza do coração do povo. Isaías, Jeremias, Amós e tantos outros clamaram por uma obediência que viesse do coração, e não apenas da aparência. A religiosidade exterior era inútil sem arrependimento verdadeiro. Deus não se agradava de sacrifícios feitos mecanicamente. Ele buscava justiça, compaixão, humildade. O próprio Deus, em diversas ocasiões, declarou que preferia misericórdia a holocaustos. Esse é um dos pontos mais importantes para entender a função da lei na história da redenção. Ela mostrava a justiça de Deus, revelava o pecado humano e indicava a necessidade de uma intervenção divina.
No contexto do Antigo Testamento, essa intervenção era esperada com esperança. Os Salmos e os profetas anunciavam um tempo em que Deus faria algo novo. Um tempo em que o próprio Senhor escreveria suas leis no coração do povo. Essa expectativa não anulava a lei, mas antecipava o seu cumprimento em um nível mais profundo. Não mais apenas como palavras gravadas em pedra, mas como verdade viva, habitando dentro do ser humano. Ao entendermos a estrutura e o propósito da lei, percebemos que ela não pode ser compreendida como um pacote uniforme, nem descartada como algo ultrapassado. Cada parte tinha um papel dentro do plano de Deus, revelando diferentes aspectos de sua justiça, de sua santidade e de seu amor. A lei foi, desde o início, uma revelação progressiva, que preparava o caminho para algo maior. Ela não era o fim. Era o início de uma jornada que apontava para a necessidade de um Redentor, alguém que pudesse cumprir perfeitamente aquilo que nenhum outro jamais conseguiu. Essa realidade se torna ainda mais evidente quando observamos a vida de Jesus e a forma como ele se relacionou com cada dimensão da lei, não apenas com palavras, mas com ações que traziam à tona o sentido mais profundo do que foi revelado no Sinai. Ao observarmos a lei como uma construção composta de fundamentos morais, rituais sagrados e normas civis, torna-se inevitável questionar de que maneira Jesus se posicionou diante dessa estrutura. Afinal, se a lei foi dada como expressão da vontade divina, qual foi a finalidade de sua vinda? Ele teria ignorado esse sistema cuidadosamente revelado? Ou teria, de alguma forma, atravessado sua complexidade para revelar um propósito ainda mais elevado? A resposta se encontra não em uma declaração isolada, mas em todo o percurso da vida de Cristo. Desde seu nascimento até sua morte, ele viveu inserido dentro da realidade da aliança mosaica. Foi circuncidado ao 8º dia, apresentado no templo conforme a prescrição, participou das festas estabelecidas, ensinou nas sinagogas e respeitou os preceitos da tradição de seu povo. Entretanto, sua relação com a lei ia muito além da mera observância externa. Jesus não apenas seguiu normas. Ele encarnou a obediência perfeita, não como um dever imposto, mas como uma manifestação natural de comunhão ininterrupta com o Pai. Esse ponto é central. O cumprimento da lei em Cristo não significa que ele tenha apenas obedecido a todas as regras como um cidadão exemplar. Significa que ele viveu plenamente o ideal que a lei apontava, revelando em cada atitude o caráter de Deus. Sua justiça não era apenas comportamento ético, era santidade em forma humana. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio refletia a essência daquilo que os mandamentos buscavam ensinar. Se você está acompanhando até aqui e está fazendo sentido para você, comenta amém aí embaixo. É uma forma simples de mostrar que você está junto nessa reflexão. Ao ensinar o Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus mostrou que o verdadeiro significado da lei ultrapassava os limites da conduta visível. Ele ensinou que o pecado não começa no ato, mas na intenção. Que a fidelidade não se resume à ausência de adultério, mas ao compromisso do coração. Que a justiça não se expressa apenas na condenação do homicídio, mas na superação do ódio e da ofensa. Ele não aboliu os mandamentos. Levou-os a seu sentido mais profundo, revelando que Deus não se interessa apenas por ações, mas por motivações. Esse nível de exigência, entretanto, expõe uma realidade inescapável. Nenhum ser humano jamais viveu dessa forma. Todos, em algum momento, tropeçaram na intenção, no desejo ou na indiferença. A própria lei, com toda a sua clareza, não tinha poder de transformar o interior. Mostrava o ideal, mas não concedia força para alcançá-lo. Era, como Paulo descreveu mais tarde, como um espelho que revela as imperfeições, mas não pode corrigi-las. É nesse ponto que o papel de Cristo se torna absolutamente singular. Ao viver em perfeita obediência, ele se tornou o único ser humano justo diante de Deus. E ao entregar essa vida sem pecado em um sacrifício voluntário, ofereceu mais do que um exemplo. Ofereceu substituição. A cruz não foi apenas um ato de compaixão, foi o cumprimento da exigência da justiça divina. O sangue derramado
não representava uma tragédia, mas uma oferta definitiva, em lugar daqueles que nunca conseguiriam cumprir a lei por si mesmos. Essa é a essência da nova aliança. Diferente da antiga, que dependia de um sistema de mediação contínua, baseada em sacerdotes, ritos e sacrifícios repetidos, a nova aliança foi estabelecida em um único ato. Hebreus descreve esse momento como a entrada do verdadeiro sumo sacerdote no santuário celestial, não com sangue de animais, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. Ali, no centro da cruz, a justiça e a misericórdia se encontraram. O castigo que a lei previa foi plenamente satisfeito, não na condenação de todos, mas na entrega do único inocente. Essa mudança de paradigma é fundamental. Cristo não anulou a lei. Ele a cumpriu em plenitude. Isso significa que ele satisfez suas demandas, revelou seu verdadeiro sentido e, ao mesmo tempo, abriu um novo caminho. Não mais baseado em méritos, mas em graça. Não mais mediado por sacerdotes terrenos, mas pelo próprio Filho de Deus. A obediência continua presente, mas agora nasce de um coração transformado, e não de um esforço humano desesperado por aceitação. Essa nova realidade foi anunciada séculos antes, pelos profetas que já denunciavam a insuficiência da obediência exterior. Jeremias falou de uma aliança em que Deus escreveria suas leis no coração. Ezequiel prometeu que o Senhor colocaria um novo espírito dentro do homem, substituindo o coração de pedra por um coração sensível. Essas promessas não foram apenas imagens poéticas. Elas antecipavam a obra interior que o Espírito Santo realizaria após a cruz e a ressurreição. Por isso, a nova aliança não pode ser confundida com um código religioso suavizado. Ela é mais exigente em profundidade, mas infinitamente mais poderosa em sua fonte. O que antes era exigido da carne, agora é produzido pelo Espírito. A obediência que antes era resultado de medo passa a ser resposta de amor. E a santidade que antes era vista como uma meta inalcançável torna-se fruto de uma nova natureza. Nesse contexto, até mesmo os símbolos da antiga aliança encontram seu significado. O Cordeiro Pascal apontava para Cristo, o verdadeiro Cordeiro. O véu do templo, rasgado no momento da morte de Jesus, sinalizava o fim da separação entre o sagrado e o comum. O templo, antes físico, agora se torna espiritual, habitando no coração dos que creem. E os sacrifícios, antes repetidos ano após ano, tornam-se obsoletos diante do sacrifício perfeito, que nunca mais precisará ser repetido. A obediência de Cristo, portanto, não é apenas um modelo. É um ato substitutivo e redentor. Sua morte não foi um acidente da história, mas o ápice de um plano que havia sido anunciado desde os tempos antigos. E sua ressurreição é a confirmação de que esse plano foi aceito, concluído e selado. Em Cristo, a lei encontra seu ponto máximo. Não como algo que foi destruído, mas como algo que chegou à sua finalidade. A partir desse entendimento, tudo muda. A justiça deixa de ser um alvo distante e passa a ser um presente recebido. A comunhão com Deus deixa de ser um privilégio de poucos e passa a ser uma realidade acessível. A santidade deixa de ser uma cobrança exterior e passa a ser um processo conduzido por dentro. E a obediência deixa de ser um fardo e torna-se um prazer. Essa é a realidade da nova aliança. Uma vida marcada pela presença divina habitando em nós, pela graça que nos educa e pelo amor que nos move a viver como filhos, não como servos. Tudo isso só é possível porque em Cristo a lei foi plenamente satisfeita. Ele não apenas viveu segundo os mandamentos. Ele revelou o propósito eterno por trás de cada um deles. Ele não apenas se entregou por nós. Ele nos convida a viver nele. À medida que se reconhece a centralidade da obra de Cristo como cumprimento pleno da lei, surge naturalmente o desafio de interpretar, de forma coerente e responsável, como essa realização impacta a vivência prática da fé. A diversidade de interpretações teológicas a respeito dessa relação entre Jesus e a lei não surgiu por acaso. Ela se formou ao longo da história em resposta a contextos culturais,
conflitos internos da Igreja e avanços no entendimento das Escrituras. Compreender essas perspectivas não é apenas uma questão de análise acadêmica, mas uma forma de discernir como os cristãos têm respondido, ao longo dos séculos, à tensão entre liberdade espiritual e compromisso moral. Logo nos primeiros anos da Igreja, já havia debates intensos sobre o papel da lei para aqueles que haviam crido no Evangelho. A carta aos Gálatas revela um cenário de forte conflito entre os que insistiam na obrigatoriedade de ritos, como a circuncisão, e aqueles que reconheciam a suficiência da fé em Cristo. Paulo, nesse contexto, se posicionou com clareza. A salvação é um dom recebido pela fé, e não uma conquista obtida por obras. Essa posição, no entanto, nunca significou rejeição aos princípios morais contidos na lei, mas sim a sua inadequação como meio de justificação diante de Deus. Com o passar do tempo, diferentes correntes teológicas passaram a tentar organizar sistematicamente essa relação entre lei e evangelho. Uma das interpretações mais influentes surgiu com os reformadores protestantes do século XVI. Teólogos como Martinho Lutero e João Calvino reconheceram que a lei tinha funções distintas: revelar o pecado, restringir o mal e guiar o regenerado na vida santa. Para eles, a obediência aos mandamentos morais continuava válida, não como exigência para a salvação, mas como fruto natural da regeneração. Essa posição, muitas vezes chamada de uso triplo da lei, foi amplamente adotada nas tradições reformadas e presbiterianas. Por outro lado, algumas abordagens mais radicais também emergiram. Certos grupos passaram a rejeitar completamente qualquer referência à lei no contexto cristão. Enfatizando exclusivamente a liberdade do crente, argumentaram que qualquer forma de mandamento, mesmo os de caráter moral, pertenceriam a um sistema ultrapassado. Essa visão, identificada em diversos momentos como antinomismo, literalmente sem lei, foi combatida tanto por reformadores quanto por pais da Igreja. Embora desejasse preservar a graça, acabava comprometendo o chamado à santidade, gerando uma compreensão distorcida da liberdade cristã. Entre os dois extremos, o legalismo que aprisiona e o liberalismo que relativiza, surgiram interpretações que buscaram equilíbrio. A visão mais amplamente acolhida dentro das tradições evangélicas hoje entende que a obra de Cristo encerrou os aspectos cerimoniais e civis da lei, mas preservou os princípios morais como expressão permanente do caráter de Deus. Essa leitura vê em Jesus não um legislador substituto, mas um intérprete pleno da vontade do Pai. Sua vida, palavras e sacrifício não apenas substituem a lei, mas revelam com mais clareza o que ela sempre quis comunicar: amor a Deus e ao próximo. Outras tradições, como a católica e a ortodoxa, preservam uma abordagem mais integrada entre graça e obra. Nessas compreensões, a justificação envolve tanto a fé quanto uma vida transformada. Os mandamentos continuam sendo uma via pela qual o cristão responde ao chamado de Deus, embora sempre sustentado pela graça. Não há, nesse caso, separação entre fé e prática, mas sim uma unidade na qual a obediência nasce de um coração moldado pela presença divina. No campo carismático e pentecostal, uma ênfase distinta também se desenvolveu. Ao destacar a atuação do Espírito Santo na vida do crente, essas tradições costumam ensinar que a obediência não vem de códigos externos, mas de uma vida conduzida pela presença interior de Deus. Essa percepção não descarta os mandamentos, mas entende que o Espírito capacita o cristão a viver segundo os valores do reino, sem depender de prescrições legalistas. É importante também mencionar os movimentos judaico-messiânicos, que surgiram especialmente a partir do século XX. Muitos deles afirmam que os crentes, mesmo gentios, devem observar os aspectos cerimoniais da Torá, como as festas bíblicas e os costumes alimentares. Alegam que, se Jesus não aboliu a lei, então ela permanece em sua totalidade. No entanto, essa perspectiva tende a ignorar a distinção entre a aliança estabelecida com Israel no Sinai e a nova aliança anunciada pelos profetas e consumada em Cristo. A carta aos Hebreus, por exemplo,
trata com clareza da obsolescência do antigo pacto diante da superioridade do novo. Na busca por equilíbrio, é necessário retomar as palavras de Jesus com atenção. Quando afirmou que não veio revogar a lei, mas cumpri-la, ele não declarou a manutenção literal de todos os preceitos, mas a realização do propósito para o qual a lei existia. Cumprir, no contexto bíblico, não é apenas obedecer ponto por ponto, mas levar algo ao seu sentido completo. Ao viver sem pecado, ao morrer como sacrifício e ao ressuscitar como vencedor da morte, ele concluiu o que os símbolos e as prescrições indicavam de forma parcial. As cartas de Paulo reforçam essa mesma linha de entendimento. Ele não desprezou a lei, mas explicou que sua função era conduzir o ser humano à consciência do pecado e à dependência da graça. Em Romanos, ele deixa claro que o mandamento é santo, justo e bom. O problema não está na lei, mas na incapacidade humana de cumpri-la. Por isso, a salvação não vem pelo cumprimento da letra, mas pela fé em Cristo, que transforma o interior e habilita o crente a viver de maneira agradável a Deus. Essas diferentes abordagens mostram que a questão não é apenas interpretar corretamente um texto antigo, mas discernir como esse texto dialoga com a revelação plena de Deus em Jesus. A chave está em compreender que a lei, em sua essência, apontava para algo maior. Era uma preparação, um espelho, um guia, até que o Redentor se manifestasse. E quando ele veio, não destruiu a antiga estrutura, mas revelou sua verdadeira natureza. A partir desse entendimento, o cristão não está mais debaixo da lei como sistema de justificação. Isso não significa ausência de direção moral, mas mudança de fundamento. O que antes era exigência externa, hoje é fruto de transformação interna. E o que antes era letra gravada, agora se manifesta em vida vivida. A liberdade cristã, portanto, não é licença para negligência, mas a capacitação para viver de forma santa, não por obrigação, mas por amor. É esse amor que cumpre a lei de maneira mais elevada do que qualquer regra jamais conseguiu exigir. Quando se compreende que a lei teve seu propósito plenamente revelado em Cristo, torna-se evidente que a vinda dele inaugurou não apenas uma nova fase, mas uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Essa transição não consistiu em abandonar o passado, mas em ultrapassá-lo. O antigo pacto, firmado com Israel no Sinai, era repleto de símbolos, mandamentos e promessas condicionais. Ele foi estabelecido com glória, mas também com limites claros. Nele, a obediência era exigida como requisito para a bênção, e sua violação resultava em condenação. O novo pacto, anunciado pelos profetas e concretizado em Jesus, vai além da exigência externa. Ele é baseado em transformação interior e na presença ativa do Espírito de Deus no coração humano. Desde os dias de Jeremias, já havia a promessa de que um tempo novo viria. Um tempo em que as leis não seriam escritas apenas em tábuas de pedra, mas no íntimo do ser. Essa promessa não era uma atualização do antigo sistema, mas uma mudança radical de paradigma. Ela indicava que a relação entre Deus e seu povo seria renovada em sua base. Não mais por meio de normas impostas, mas através de uma consciência moldada pelo próprio Espírito. Essa transição não implicava o desprezo pelas instruções anteriores, mas revelava que, sem regeneração, nenhuma obediência seria suficiente para produzir verdadeira justiça. No cenário da antiga aliança, havia rituais específicos para a purificação, mediações sacerdotais para perdão, um templo físico como lugar de encontro com Deus. Tudo isso apontava para a santidade divina e para a distância entre o Criador e a criatura. O véu do templo, espesso e fechado, era o símbolo dessa separação. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. A aproximação era restrita e condicionada. A lei regulava esse relacionamento, mas também evidenciava sua fragilidade. O sistema antigo expunha o pecado, mas não podia curar o coração. Com a morte de Jesus, esse véu foi rasgado de alto a baixo, indicando que a barreira foi removida. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A partir dali, o acesso à presença de Deus foi aberto,
não por mérito humano, mas por graça. A nova aliança não apenas proclama perdão, ela concede nova vida. A obediência exigida na aliança anterior era um fardo impossível de carregar por natureza humana corrompida. No novo pacto, porém, o Espírito Santo capacita o regenerado a viver segundo a vontade divina. O que antes era imposição, agora torna-se fruto. Esse é o cerne da transição, da letra para o Espírito, da obrigação para a comunhão, da condenação para a vivificação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirmou que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso não significa que a letra seja má, mas que sozinha ela revela o erro sem oferecer cura. O Espírito, por outro lado, habita no crente e gera a obediência que brota de um coração transformado. Não se trata mais de seguir mandamentos para alcançar favor, mas de viver em obediência porque já se recebeu favor imerecido. Essa obra interior é resultado da ação direta de Deus. O profeta Ezequiel anunciou que o Senhor daria um novo coração e colocaria dentro do ser humano um novo espírito. Essa promessa se cumpre plenamente após a ressurreição de Cristo, com o envio do Espírito Santo no Pentecostes. Desde então, aqueles que creem recebem não apenas perdão, mas também capacitação para uma nova maneira de viver. O Espírito não apenas consola, ele guia, convence, transforma. Ele grava os princípios da justiça divina no mais profundo da consciência, tornando a santidade algo desejado e não apenas exigido. Essa mudança de dentro para fora é o que diferencia o novo pacto de qualquer sistema religioso baseado em esforço humano. A justiça do Evangelho não é conquistada, é recebida. Mas ela não permanece passiva. Ela opera transformação. Quando o coração é alcançado pela graça, os frutos aparecem. O egoísmo cede lugar ao amor. A mentira é substituída pela verdade. A ira dá lugar à paciência. A cobiça é vencida pela generosidade. E isso não acontece porque uma lei externa foi imposta, mas porque uma vida nova passou a pulsar por dentro. É importante entender que o novo pacto não relativiza o pecado. Ao contrário, ele o revela com ainda mais profundidade. Jesus mostrou que a raiz do erro está no coração, e não apenas no comportamento. Por isso, o perdão concedido na nova aliança não é superficial. Ele envolve arrependimento, renovação da mente e nascimento do alto. A antiga lei podia apontar o caminho, mas não podia transformar o andarilho. O novo pacto faz exatamente isso. Regenera o caminhar e a direção. Ele não altera apenas o destino final, mas a própria trajetória da vida. Além disso, o novo pacto é inclusivo em sua abrangência. Enquanto o antigo era limitado ao povo de Israel, o novo se estende a todos os que creem, independentemente de origem, cultura ou posição social. Não há mais separação entre judeu e gentio, entre servo e livre. Todos são convidados a participar da mesma promessa, a serem selados pelo mesmo Espírito, a caminhar sob a mesma graça. Essa universalidade não elimina as diferenças culturais, mas as transcende em unidade espiritual. O que une agora não é uma linhagem étnica, mas uma identidade espiritual compartilhada. A presença do Espírito na vida do crente é também uma garantia. Ele é chamado de penhor da herança, selo da promessa. Isso significa que a obediência que nasce do Espírito não é apenas um ideal, mas uma realidade em construção. O cristão não vive mais tentando alcançar a aprovação divina. Ele vive como quem já foi aceito e que, por isso, deseja refletir a glória do Deus que o acolheu. A motivação mudou. O coração foi tocado. A direção foi redefinida. Esse processo, no entanto, não elimina a necessidade de vigilância. A vida cristã é marcada por luta entre a velha natureza e a nova. Mas é justamente aí que o Espírito age. Ele fortalece, exorta, conduz. A lei antiga dizia o que deveria ser feito. O novo pacto nos ensina a desejar fazer o que é certo. Essa é a diferença entre religiosidade e vida espiritual, entre esforço sem poder e graça que transforma. A transição do antigo para o novo pacto é mais do que uma mudança de textos sagrados.
é o desdobramento do plano eterno de Deus para restaurar a humanidade. A lei foi dada como preparo. O Evangelho é a concretização. A letra revelou o padrão. O Espírito concede o poder. E nessa nova realidade, o cristão não apenas conhece a verdade, ele é habitado por ela. Isso muda a forma de viver, de escolher, de pensar. Porque agora, a obediência não é uma imposição de fora. É uma resposta que nasce de dentro. Quando se compreende a profundidade da nova aliança, é impossível continuar enxergando a fé como um conjunto de regras a serem seguidas mecanicamente ou como um passaporte simbólico para bênçãos futuras. O que Cristo revelou e realizou foi a substituição de um sistema baseado em esforço humano por uma realidade moldada pela presença divina no interior de cada crente. O que antes era exigência gravada em pedra se tornou impulso vivo, gravado na consciência e alimentado pela comunhão com o Espírito. Obediência, neste novo cenário, não é mais um esforço árido de autopreservação espiritual. Ela se torna uma expressão espontânea de gratidão. Não há mais lugar para a ilusão de meritocracia espiritual, nem espaço para a apatia disfarçada de liberdade. A verdadeira graça, longe de abolir a santidade, a aprofunda. E onde o Espírito do Senhor está, não há apenas liberdade no sentido de libertação, mas também força para trilhar um caminho de transformação visível, consistente e duradoura. O Evangelho não convida à neutralidade. Ele exige resposta. Ele não oferece uma alternativa religiosa a mais, mas um caminho vivo e radicalmente novo. A lei, com toda a sua sabedoria e clareza, foi essencial como preparação. Mas sua finalidade não era permanecer como mediadora perpétua entre Deus e o homem. Seu papel era conduzir até Cristo. E uma vez chegado o Filho, todo aquele que nele crê é chamado a viver não como escravo da letra, mas como filho que caminha guiado pela verdade revelada. Essa compreensão deve levar cada pessoa a uma reflexão sincera. O que tem motivado a minha prática de fé? Estou agindo com base em um desejo interior de agradar a Deus ou apenas reagindo a pressões exteriores? A minha obediência é resposta de amor ou resultado de medo? Porque no coração da nova aliança não há espaço para manipulação, vaidade ou indiferença. Tudo gira em torno de uma transformação que começa por dentro e se manifesta em atitudes concretas. Não se trata de perfeição imediata, mas de uma jornada real, marcada por crescimento, correção e graça sustentadora. A grande verdade é que a lei nunca foi o fim. Ela foi caminho. Ela foi luz para apontar a escuridão que havia no coração humano. Mas o que ela revelava, ela não podia curar. O que ela exigia, ela não conseguia produzir. Somente Cristo, com sua obediência plena, sua entrega perfeita e sua vitória incontestável, pôde inaugurar uma nova história. E é essa história que continua sendo escrita na vida de cada pessoa que se rende à ação do Espírito. Se a antiga aliança mostrou o que é justiça, a nova revela o caminho para vivê-la. Se o pacto do Sinai expôs o pecado, o pacto da cruz oferece redenção. Se a lei apontava para o alto padrão divino, o Espírito oferece poder para que esse padrão não seja apenas admirado, mas encarnado. A fé cristã não é uma teoria espiritual ou um conjunto de princípios éticos sofisticados. É um chamado para uma existência renovada, onde a verdade deixa de ser ensinamento exterior e passa a ser presença que habita, molda e envia. No final, tudo se resume a isso. Não basta conhecer a lei, nem apenas admirá-la. É necessário que a presença daquele que a cumpriu esteja dentro de nós. Porque somente quando o amor substitui o temor e a convicção interior substitui a cobrança externa, é que se pode afirmar que a nova aliança está em operação. E onde há nova aliança, há nova vida. Essa é a realidade que transforma não apenas comportamentos, mas identidades. E essa é a verdade que continua ecoando, convidando cada coração a não apenas seguir regras, mas a ser transformado pelo Deus que escreveu a lei no coração. Uma verdade que, quando compreendida de fato,
Jamais deixe alguém do mesmo jeito. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.